Bem-vindo, bem-vinda! O que você tem que pensar para você produzir seu conteúdo, para você criar seus posts, né? O principal pensamento que você tem que ter para criar esse conteúdo é como o seu trabalho facilita a vida do seu cliente. E o que ele precisa ter, o seu trabalho precisa ter de diferencial para o seu cliente ter interesse em te contratar. Então, assim, traga temas para o seu post. Primeira coisa, né? Temas que mostrem por que o seu serviço é valioso para ele, né? Como que você vai facilitar a vida dele. E não é só fazendo suporte não, tá? É pensando em como isso vai agregar valor para ele, tá? Porque, por exemplo, quando eu contratei a Lê faz só meus posts, tá? O meu suporte sou eu mesmo que faço. Mas quando eu contratei a Lê para fazer meus posts, muito além de querer que ela fizesse os meus posts, minhas artes, hoje ela faz a edição dos meus nuggets também. Muito além disso, eu queria o quê? Eu queria ter mais tempo para dedicar para o meu projeto em vez de cuidar dessa parte operacional. Então, no fim das contas, eu estava contratando o quê? Eu estava contratando os posts ou eu estava contratando mais tempo para mim? Então, assim, sempre tem esse pensamento. Outro tipo de conteúdo que você pode criar para o seu cliente é assim, você pode dividir uma parte falando do seu trabalho e uma parte falando coisas que o seu cliente precisa saber para o negócio dele, sem ser necessariamente do seu serviço. Por exemplo, eu não sei exatamente seu nicho, quem é o seu cliente exatamente, mas pensa aí, né, que seu cliente, o que ele precisa, né, o que faz diferença para ele, né, o que ele tem que analisar, coisas que ele tem que analisar, ferramentas que ele pode usar para facilitar o trabalho dele, né, quais os tipos de profissional que ele precisa ter na equipe dele para facilitar ainda mais o trabalho dele, enfim, pegar nas dores dele, tá? Independente de ser exatamente o trabalho que você faz ou não, tá? Vou dar aqui exemplo para você tentar adaptar aí o exemplo para a sua realidade, tá? Eu aqui, eu tenho a mentoria, né, e eu tenho os cursos e tudo mais. Mas, por exemplo, eu não dou curso de suporte, eu não dou curso específico ensinando técnica de suporte, não dou. Mas eu já dei dicas de aplicativo para suporte. Por que eu dei dicas de aplicativo para suporte? Porque, embora eu não ensine, eu sei que tem muita gente aqui que precisa. Então, o meu foco está na necessidade de vocês e não só no que eu tenho para oferecer para vocês. Então, você tem que pensar nisso. Criar conteúdo pro seu cliente, não só do que você faz, mas no que ele tem interesse, no que ele precisa, tá? Então, são os pensamentos que você tem que ter aí para poder conseguir encontrar esse conteúdo que já está em você, né? Quando conseguir um cliente, o ideal é fazer uma reunião online. Tem cliente que gosta de reunião e tem cliente que não gosta de reunião. Eu tenho cliente que está comigo há muito tempo que eu nunca vi o rosto numa reunião, porque eles não conversar ali em áudio é o suficiente. A áudio, mensagem de texto sempre foi suficiente pra gente. Então, assim, é o seu cliente que vai te dizer se é necessário ou não uma reunião. Você pode dar essa opção para ele. Olha, você me explica como é que você quer que seja desenvolvido o trabalho, não sei o que, enfim, você faz perguntas estratégicas para ele. E aí você dá a opção para ele. Se você quiser, se você achar que precisa, a gente pode fazer uma reunião. Mas já não tenta já sair assim, marcando, assim, sem ele ter solicitado, ou sem você saber se ele quer ou não, porque nem todo mundo gosta não, tá? Já trabalhei com várias pessoas, várias mesmo, eu acho não. A maioria maçante mesmo dos meus clientes, eu nunca vi em reunião. Então, assim, nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer, às vezes ele tá com muita pressa, às vezes ele não tem aquele tempo pra fazer a sua reunião, tá? Então, assim, é ele que vai te dizer se precisa ou não da reunião, tá? E às vezes tem gente que gosta da reunião só depois do contrato fechado, só para alinhar o trabalho, mas não gosta de reunião para contratar o trabalho anteriormente. Então, assim, aí você analisa esses pontos aí. Fui afiliada por 2 anos, tenho experiência com infoprodutores e e-commerce. Devo focar em um nicho? Sim, focar em um nicho é importante. Não significa que você não possa atender mais de um, você pode atender vários nichos, só que para cada cliente você vai ter que fazer uma linguagem diferente, você vai ter que usar uma linguagem diferente, então você vai ter mais trabalho na sua comunicação. No momento que você foca em um nicho só, sua comunicação fica mais clara, fica mais simples e você não confunde o seu cliente, tá? Então, por isso que é importante ter um nicho. O jeito que eu falo com um profissional de e-commerce, a necessidade da pessoa de e-commerce é diferente da necessidade da pessoa do infoproduto, por exemplo. O infoprodutor busca uma coisa, o infoproduto quer uma coisa, o e-commerce quer outra. Então, se eu tentar atender os dois, eu vou ter que falar com um de um jeito, com o outro de outro. Se eu focar minha atenção total em um só, vai ser mais simples para mim desenvolver meu trabalho. É assim, eu fico mais especialista também, isso é bem legal. Por isso que a gente deve escolher, tá? Como conciliar vários clientes infoprodutores? Suporte e lançamento sempre é uma loucura. Então,
A loucura maior é porque vocês, de repente, estão tentando fazer vários serviços. E aí vira uma loucura total. Se eu quero fazer suporte de tudo que o infoprodutor precisa, gente, é impossível concentrar tudo que o infoprodutor precisa. É coisa pra caramba, tá? É muita coisa, muita coisa. Normalmente, os infoprodutores gostam de ter equipe, porque aí cada um cuida de um serviço. Fica um pouco mais simples. E se você foca num serviço só, a loucura diminui. Sabe por quê? Porque fica mais fácil conciliar vários clientes. Isso eu aprofundo muito na minha aula 7, né? Na aula 7 da mentoria. Então, as meninas que estão em mentoria, esperem aí que eu vou ajudar vocês a ficarem mais produtivas. Quando vocês focam em um trabalho único, fica mais fácil você ser mais produtiva e conciliar vários clientes. Por exemplo, se eu faço atendimento, suponhamos que eu sou uma assistente virtual que atende agenda de médico, né? Que é isso que eu faço. Mas eu não vou ficar cuidando da agenda de um médico de uma vez, eu vou ficar cuidando de várias agendas simultâneas. É assim que eu ganho dinheiro, tendo vários clientes. Isso serve para qualquer serviço. Eu foco naquele serviço e tenho vários clientes para fazer aquele único serviço. Isso rende, porque isso faz seu trabalho render, porque você vai estar com atenção em uma coisa só. Então você não precisa ficar super se desgastando. Uma hora você está fazendo uma coisa, daqui a meia hora você está fazendo uma coisa totalmente diferente, sua cabeça já está cansada, você não consegue raciocinar. Não, todos os serviços têm o mesmo jeito, todos os serviços são parecidos. Isso facilita para você mesmo na hora ali de execução, de rapidez e tudo mais, tá? E assim, tendo aqueles vários clientes para os mesmos serviços, você consegue produzir muito mais. E quando você pensa que não, você consegue ter muito mais clientes. Você vai se adapta a um cliente, né? Você vai e começa a fluir bem. Aí você arruma outro e vai e encaixa aquele segundo ali. O serviço é parecido, flui muito porque você está fazendo toda hora. E tudo que a gente faz muito repetidamente, né? Tudo que a gente faz assim, fica mais rápido e mais fácil. Quando pensa que não, você está com 4, 5 clientes, 6 clientes fazendo a mesma coisa. Porque vai fluindo, né? Tudo o mesmo raciocínio, o dia todo fazendo aquilo, o dia todo fazendo aquilo. E a tendência é que você se adapte e consiga cada vez ter mais clientes. Bom, até chegar ao limite, né? Que cada um tem um limite diferente. Meu nicho é confeitaria, mas ainda tenho dúvida qual serviço oferecer. Eu, no momento, faço cardápio digital interativo, porém nada de clientes. Aí talvez seja a questão de aprender a prospectar, né? Prospectar é uma questão bem complicada e bem profunda, que é encontrar o cliente certo para o serviço certo, tá? E se você quiser pensar, né, aí você escolheu o nicho de confeitaria, quer saber se você tá no nicho certo, ou se esse é o nicho certo para você, o que você pode pensar? Primeiro, quanto esse nicho usa o digital? Usam muito, hoje em dia toda confeitaria tá vendendo online, beleza. Quais são os principais serviços que os confeiteiros que trabalham online usam? Serviço X, Y, Z. Então eu vou prestar atenção nesses serviços. Aí você vai escolhendo entre aqueles serviços que eles mais usam. Se é nesse nicho que você quer ficar, entendeu? E aí é começar a conversar, fazer network, ir atrás, criar relacionamento, para você começar a entender cada vez mais como o seu nicho funciona. Isso vai ajudar para você conseguir cliente. A pergunta que eu mais ouço de quem tá chegando normalmente, tem muitas perguntas, tá? Tem muitas perguntas frequentes, mas a principal é por onde começar? Ou tô perdida, como eu deixo de estar perdida, né? Como que eu começo a partir daqui, né? Tanto é que se vocês forem lá no meu YouTube, eu tenho um vídeo que fala de por onde começar como assistente virtual. É o vídeo de longe que tem mais visualização, assim, muito mesmo, assim, porque eu acho que é a dúvida mais latente para quem tá começando. E por onde começar, né? Eu falo que não é uma pergunta muito simples, assim, mas que a coisa é simples no fim das contas, tá? Não é simples de responder, por exemplo, com 1 segundo, com 10 segundos, 15 segundos. Se eu fosse fazer um stories gravando, falando por onde começar, ia ser complicado, mas para responder numa live dá sim. Então, por onde começar, né, que eu falei que é a pergunta, eu vou falar algumas outras aqui que eu lembrar também, tá? Por onde começar é assim, eu sempre falo que o ponto 1 para você começar, né, você chegou nesse universo digital, chegou nessa coisa de assistente virtual, quero trabalhar, né? E o ponto 1 é normalmente o que todo mundo pula, mas para começar, primeiro de tudo, é buscar entender como funciona o digital. Aí você fala assim, Adriana, como assim entender como funciona o digital? Entender mesmo o que as pessoas esperam dos profissionais que prestam serviço online, sabe? Porque é um formato muito diferente do formato que a gente estava acostumado, presencial, CLT, daquela contratação. E a ânsia do cliente que contrata online, né? É diferente da ânsia do cliente que contrata presencial, por incrível que pareça.
Então, assim, o primeiro ponto é começar a entender isso. E é buscar pergunta por pergunta, para você entender uma por uma, para você analisar uma por uma. O que o cliente que contrata online busca, né? Quais são os pontos que eu tenho que trabalhar para eu conseguir trabalhar online? Porque você tem que pensar que você tem que mudar a sua mentalidade também. Porque aqui no digital nós somos empreendedoras que atendem outros empreendedores. Não tem vaga. Tá? Não é assim que funciona mais. A contratação acontece de um jeito diferente. Do mesmo jeito que a necessidade do cliente é diferente, ele espera por uma coisa diferente de você, né? Então, assim, tudo é diferente, né? Ontem mesmo, né, uma cliente me mandou mensagem, a gente estava conversando, coisas de trabalho e tudo mais. Aí ela falando, né, que ela entende como funciona, né? Porque, assim, às vezes os clientes querem a coisa muito rápido, né? Enfim, nem sempre a gente consegue atender rápido. A gente sempre atende muito bem, fazendo o nosso melhor, mas nem sempre dá pra ser rápido e tudo mais. E ela falando que entendia a diferença, né, do tipo de trabalho que a gente fazia. Que eu sou assistente virtual dela, na parte de vídeos, que é a parte que eu faço pra ela, mas que eu não sou funcionária dela. Então, assim, eles têm essa ciência. Então, eles esperam de mim uma coisa diferente do que esperariam se me contratassem no presencial. Então, quando você pensa por onde começar, é entender esse universo. Entender o que as pessoas que estão no online precisam das outras prestadoras de serviço, que somos nós, para ajudar eles, tá? E sempre procurem ver, gente, o que está por trás do de trás. Porque a pessoa que contrata, ela nunca está buscando unicamente o que ela está contratando. Tem uma pessoa que eu sigo, que é um dos meus professores, né, dos cursos, ele fala que a pessoa nunca compra, ele usa esse exemplo bem interessante, assim, ela nunca compra querendo a coisa em si, né? Então, para o contratante que contrata serviço, ele nunca contrata o serviço querendo a coisa em si, ele quer o que está por trás. E aí eu vou dar o exemplo que ele usa, né? Vou pegar o exemplo dele emprestado. Por exemplo, você vai numa loja de ferramenta comprar uma furadeira, porque você quer pendurar um quadro que tem uma foto da família na parede. Você tá lá na loja comprando a furadeira. Você não quer a furadeira. Você vai comprar a furadeira, mas você não quer a furadeira. Você quer o parafuso na parede, para pendurar o quadro com a foto da família. Aí você vai e coloca o parafuso na parede. Mas o que você quer também não é o parafuso na parede. Você quer que o parafuso seja na parede para ele segurar a foto da sua família. E aí você vai e coloca o quadro com a foto da família. Aí a foto da família vai estar na parede. Mas você não quer a foto da família na parede. O que você quer é a lembrança, é a felicidade, é o sentimento que aquela foto te proporciona quando você vê ela. Então, quando você foi lá buscar aquela furadeira para colocar aquele parafuso, para colocar aquela foto, para você ver aquela foto, você estava buscando a experiência, a sensação de poder olhar para aquela foto e recordar aquele momento. Então é muito mais profundo do que o que é ofertado. E o mesmo vale para o serviço. O profissional que contrata a gente, ele não está preocupado e ele não busca somente o serviço que a gente oferece como assistente virtual, seja qual for, porque a gente pode fazer 1 milhão de serviços diferentes e ainda assim ser assistente virtual, né? Seja qual for o serviço que ele contrata, ele não está contratando o serviço em si, né? Por exemplo, eu tenho a Lê, que trabalha comigo, né? Que cria os meus posts, faz os meus vídeos. Eu contratei ela para ela fazer esse trabalho para mim. Mas o que eu queria no fim das contas? Eu queria ter o meu conteúdo todo dia, sem precisar usar um tempo absurdo para poder desenvolver ele do jeito que eu preciso, do jeito que eu quero e do jeito que eu gosto, que tá aqui no perfil. Eu gosto muito, o perfil tá muito bonito. Mas, muito mais do que isso que eu contratei dela, eu queria a experiência de ver, de achar que tá bonito, de achar que tá bem feito, independente de quão criativa eu tô no dia ou não, né? Se eu tô num bom dia ou não, meu conteúdo tá lá produzido, porque eu já produzi antes e mandei e ela criou pra mim, né? Pra eu conseguir conectar com vocês, pra eu conseguir ter o feedback de vocês, de cada post, de cada vídeo que eu faço. Eu coloco muito carinho na hora de criar o conteúdo pra ela desenvolver o que ela faz pra mim. E aí, no fim das contas, o que eu quero? O feedback de vocês. O resultado do que eu produzi e ela desenvolveu. Então, eu contratei o post que ela fez pra mim? Não. Eu contratei a experiência final que aquele post me proporcionou. A alegria de estar fazendo aquilo, né? De estar tendo aquilo ali, de estar impactando a vida de vocês com aquilo ali. Então, gente, vocês precisam pensar essas coisas, tá? E isso tudo se encaixa em entender esse universo, como ele funciona, né? O contato com o cliente no digital é diferente. Os clientes são mais gratos pra gente, eles valorizam mais a gente. Muito, a gente recebe muito elogio de cliente. O cliente bom,
Se você tiver conseguido conectar e falar com o cliente certo, o cliente que precisa do seu trabalho, o cliente que está disposto a pagar o que é justo pelo seu trabalho, você fica muito satisfeita. Ele agradece pelo que você está fazendo por ele. Mesmo que você pense assim, eu só estou fazendo meu trabalho, é minha obrigação. Não é assim que funciona. No presencial pode ser. Se você fez seu trabalho bem, o cliente pode virar para você, o contratante, o seu patrão pode virar para você e falar assim, você fez mais que a sua obrigação. Mas aqui no digital não é assim que funciona, não. Aqui eles ficam gratos, aqui eles ficam felizes que você fez o trabalho que você fez para eles. Né? Quantas mensagens carinhosas eu mando para ler e falo, nossa, Lê, graças a Deus que eu tenho você é uma assistente maravilhosa, o que seria do meu projeto? O que seria do meu trabalho sem você? Nossa, não ia conseguir fazer o que eu tô fazendo sem você. E do mesmo jeito eu recebo dos meus clientes, né? Falam, nossa, Adriana, o que seria de mim sem você para fazer os meus vídeos, né? Eu não ia conseguir dar o gás que eu tô dando no meu projeto sem você. E é muito carinho e é muita gratidão. Então é outro formato de trabalho. E o primeiro ponto para você entender é isso, tá? E aí, uma vez que você começa a entender isso, você começa a buscar os trabalhos que combinam com você, que combinam com a vida que você quer ter, os nichos que se adequam aos tipos de serviço que você quer trabalhar, tá? Então, essa é normalmente a pergunta principal, assim, por onde começar. Então, eu falo, não é saindo comprando curso avulso, adoidado, porque você pode ficar insatisfeita com a sua compra. Eu tenho alunas que já chegaram pra mim que tinham comprado vários cursos e não tinham conseguido sair do lugar, tava no zero do zero. Aí tinha muito conhecimento, mas não sabia o que fazer com aquele conhecimento. Então, assim, é pra não comprar curso? Claro que não, é pra comprar sim, eles são úteis, né? Eles têm a função deles, graças a Deus que tem os cursos. Eu faço curso até hoje, né? Até hoje eu faço cursos novos. Então, sim, é pra fazer. Mas é pra pensar no que você tá fazendo antes de sair fazendo, tá? E normalmente a gente pula essa etapa, a gente fica tão afoita para poder começar a trabalhar que a gente pula todas as etapas e já tenta conseguir cliente sem entender bulhufas do que tá fazendo e aí não consegue desenvolver um diálogo legal com o cliente, não consegue gerar uma conexão com o cliente, automaticamente ele não contrata a gente, porque ele não sente segurança na gente, tá? Então essa é uma parte dessa resposta que de longe é a resposta maior que eu recebo, tá? A principal, eu acho, de todas, para quem tá começando. Muito legal, estou indo no caminho certo, então. Que bom que você tá indo no caminho certo. Sua mentoria é para iniciantes ou pode ser para pessoas que já têm uma noção também? Os dois, tá? A minha mentoria vale para os dois. Para quem tá no zero, porque eu consigo orientar desde o zero, o que também é muito produtivo. Tô cheia de alunas que começaram no zero, que é uma coisa incrível. As pessoas que eu prospecto, a maioria reclama do valor. O que você pode me orientar? Vê se você está falando com as pessoas certas, se você está prospectando o perfil certo de cliente para você. Gente, não existe o caro e barato, tá? Existe o seu serviço, o valor do seu serviço e o cliente que está pronto para pagar o valor que você está pedindo. Se o cliente está reclamando do valor, então o seu trabalho não é para ele, simples assim. Então, às vezes, quando começa a reclamação é do valor, então, primeiro é ver se você está conseguindo chegar nos valores justos, tá? Então, muita coisa para você pensar sobre como chegar nesses valores. Mas uma vez que você está segura que você está cobrando o valor certo, que você está cobrando o valor justo, aí é hora de pensar se você está prospectando, se você está chegando no tipo de cliente certo, se essas pessoas são os perfis de clientes certos para você. De repente, eles são clientes certos para outro tipo de profissional, mas não para você, tá? Então, saber identificar o perfil certo antes de mandar a mensagem para prospectar faz toda a diferença, Porque tentar prospectar o cliente que não é o cliente certo para o serviço que você faz, né, é como tentar vender uma carne para um vegetariano. Você não vai conseguir vender nunca. Então, se você estiver oferecendo o seu serviço para um cliente que não é o cliente que está pronto para receber o seu serviço, não é o cliente que está preparado para contratar o seu serviço, ele não vai contratar, tá? Se o seu valor está abaixo do mercado, então com certeza você está falando com a pessoa errada. Você está falando com os prospectos errados. Então, sem sombra de dúvida. Nossa, aí não tem que estar abaixo do mercado de jeito nenhum, gente. Pelo amor de Deus, se valorizem. Tem cliente que tem medo de contratar profissional que cobra barato demais, tá? Então, cuidado, porque não é baixando o preço do seu serviço que você vai se valorizar, não, tá? Muito cuidado com isso mesmo. De repente, se o cliente entende muito bem também daquele serviço, se ele vê um valor muito baixo, ele fica desconfiado. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Nunca
ouvi que poderia ser um cliente errado. Sim, tem isso de cliente errado, sim. As pessoas não falam, mas tem. Tem sim. De repente aquela pessoa não tá no momento para te contratar. Ou então ela não quer o serviço na qualidade que você oferece. E aí ele passa a ser o cliente errado. Isso existe sim, e existe muito, muito mesmo. Tem que refletir sobre isso e analisar isso. Então é isso, gente. Beijão no coração de vocês. Obrigada, meninas. Fiquem com Deus. Um super beijo no coração de vocês. Muito, muito, muito obrigada.